Hoje, particularmente, nós vamos conversar sobre 7 formas que se organizam as nossas vidas afetivas, que são 7 arranjos afetivos que ocorrem dentro da nossa existência. E isso se dá pelo fato de que todos nós, conforme a doutrina espírita nos assevera, nós temos um encontro marcado com a felicidade. Deus, ao criar os espíritos, dotou todos nós de livre-arbítrio, da possibilidade de nós termos as opções que nós quisermos de conduta. Mas nós temos um encontro marcado com a possibilidade de sermos espíritos felizes. Não há como nós fugirmos desse determinismo divino de sermos almas puras, felizes, que nos libertamos das nossas imperfeições morais e que, portanto, somos capazes de sentir em plenitude a graça da presença de Deus nas nossas vidas. Independente de quem sejamos nós ou de quem sejam os outros, todos os espíritos criados por Deus serão espíritos felizes. A questão, na verdade, é apenas o tempo que a gente vai levar para alcançar essa felicidade. O tempo que a gente vai precisar para que a gente consiga vencer as nossas imperfeições morais e que nós consigamos efetivamente gozar desta felicidade que Deus quer nos oferecer e que nós resistimos em não receber, é que muda e que depende do esforço que o espírito empreende para que ele consiga efetivamente se libertar espiritualmente das suas mazelas de conduta. Como que seria, então, a leitura que a doutrina espírita faz sobre como é que a estratégia de Deus funciona para que a gente consiga alcançar esse processo progressivo de melhoria íntima a ponto de nós conseguirmos efetivamente a nossa libertação espiritual e a possibilidade de usufruirmos dessa felicidade divina reservada a todos nós. Os espíritos asseveram que existe um diligente trabalho de Deus através dos espíritos que nos amam e que nos protegem para que a gente encontre os bons caminhos. Quando alguém de nós é um espírito que tem cometido diversas faltas, nós passamos a receber dos espíritos um olhar muito atencioso para que a gente consiga vencer essas fragilidades, essas imperfeições morais. Então, como que ocorre isso na prática, dentro do dinamismo do que o Espiritismo nos apresenta como verdade? Falam-nos as obras espíritas que os espíritos eles vão passar pela seguinte situação. Nós, por exemplo, quando estamos na Terra, nós não nos damos conta da multidão de imperfeições que nós passamos, da multidão de tropeços que nós cometemos. E nós vamos vivendo, a gente vai vivendo, vai passando pelos dias e não vamos nos dando conta disso. Os espíritos se mobilizando a nosso favor, trabalhando para que a gente acerte, mas a gente não sente a vida espiritual, não percebe a necessidade do progresso, a necessidade de nos libertarmos das nossas imperfeições para que a gente tenha acesso a essa felicidade. E vamos assim perdendo tempo precioso durante a existência, nos perdendo nos labirintos da vida física. E quando chega a hora da nossa desencarnação, quando nós vamos enfrentar o chamado fenômeno da morte, nós frequentemente temos uma surpresa muito grande. Nós nos deparamos com a imensidão dos nossos enganos. Nós percebemos o vazio das nossas vidas e os equívocos que nós cometemos. As nossas fragilidades, os nossos tropeços, as nossas vergonhas, a nossa pequenez espiritual. E é essa pequenez, é essa fragilidade, esse mar de defeitos que nós carregamos em nós,
que nos impede de gozarmos a felicidade que Deus quer nos oferecer. Nós ficamos como que impedidos de sentir a presença de Deus em nós, exatamente pelas nossas decisões de optarmos por caminhos infelizes e que nos fazem com que nós carreguemos dentro de nós culpas, remorsos, tristezas, que promovem nas nossas almas muitas angústias desnecessárias para os nossos dias. É preciso corrigir essas imperfeições. É preciso que a gente se levante diante da vida, que nós redescubramos a nossa origem divina, a nossa capacidade de sermos espíritos perfectíveis, de corrigirmos as nossas imperfeições morais e de vencermos as nossas fragilidades quase que infinitas. E nesse propósito de nos tornarmos verdadeiramente vitoriosos do ponto de vista espiritual, os espíritos então nos acolhem e dizem: nós precisamos que você acerte da próxima vez. Você vai precisar de uma nova existência, de uma nova encarnação, mas precisa acertar o passo, precisa fazer o que é correto, não pode mais errar o caminho, não pode mais tropeçar nas pedras que já tropeçou, precisa acordar para a vida espiritual, precisa corrigir aquilo de equivocado que você ainda faz. E é exatamente movido por um sentimento de amor imenso, por um desejo enorme de que nós sejamos felizes, que os nossos amigos espirituais se juntam a nós no mundo espiritual, para que a gente consiga, junto com eles, fazer as costuras das nossas necessidades, para que a gente consiga vencer as nossas imperfeições e alcançarmos a maturidade espiritual que vai nos permitir o acesso à felicidade. Não é possível sermos felizes carregando uma multidão de imperfeições em nós. A felicidade é para todos, mas ela só vai ser acessada por aqueles de nós que vencermos efetivamente as nossas fragilidades maiores do ponto de vista emocional, do ponto de vista moral. Daí, para que a gente acerte o caminho, para que a gente permaneça na rota que Deus gostaria que a gente permanecesse, os espíritos que nos tutelam organizam junto conosco a programação espiritual que nós deveremos passar na próxima existência. Essa programação espiritual, ela não é, como muitas pessoas pensam, uma descrição detalhada de tudo que vai nos acontecer, como se nós tivéssemos já pré-definido antes de nascer, na palma da nossa mão, tudo que vai acontecer conosco, até as coisas mais miudinhas. Não. Os espíritos dizem que não é assim, que, a bem da verdade, nós trabalhamos apenas as questões principais da existência. Então, vemos, por exemplo, quem serão nossos pais, qual será a escolaridade que nós deveremos ter, que profissão vamos exercer, que doenças deveremos passar, seremos pobres, seremos ricos, quais são as nossas dificuldades financeiras, em que lugar do mundo vamos ter a oportunidade de viver, teremos uma religião, qual será essa religião? Como será a história das nossas existências? Que provas nós iremos atravessar? Quanto tempo, mais ou menos, de vida nós deveremos ter nessa próxima existência? Então, são questões fundamentais da estrutura da encarnação, mas não dos pontos miudinhos que ela vai ter. Como também essa programação não escreve nela os erros que nós cometemos. Não existe, no dizer da doutrina espírita, na nossa programação espiritual, a possibilidade de erros. Você, com tantos anos, vai fazer isso. Não existe. Nós só desenhamos na programação espiritual os acertos, porque o objetivo do planejamento espiritual não é desenhar o que vai acontecer, mas é desenhar o que nós somos capazes de fazer.
usando as potencialidades que já temos nas nossas almas, o que nós somos capazes, sim, de realizar. E por essa razão, só estamos com esses pontos fundamentais colocados na nossa programação, qual seja a família, a profissão, as provas, as doenças, fundamentalmente essas coisas, que são as mais importantes. E entre elas, entre esses pontos tão importantes para o nosso planejamento espiritual, evidentemente, não poderia faltar as discussões sobre o nosso mundo afetivo. Todos nós, antes de renascer, fazemos uma programação, um planejamento de como deve ser o nosso mundo afetivo. E por essa razão, além de nós desenharmos aquilo que aparentemente seriam os pontos fundamentais da nossa existência, como profissão, tempo de existência na Terra, provas, doenças, os pais, nós também desenhamos como deverá ser a nossa vida afetiva. E nesse sentido, existe fundamentalmente duas situações básicas nessa questão afetiva. Você vai renascer para casar ou vai renascer para não casar? Há pessoas que renascem programadas para não casar. Existem justificativas na lei que fazem com que algumas pessoas façam, durante a sua programação no mundo espiritual, um desenho da próxima existência na qual ela diz, não, o melhor é não casar. O melhor para mim, ou dizem os espíritos, o melhor para você é que você você fique sozinho. Então, existem pessoas que vêm programadas para passar a existência inteira sem encontrarem uma pessoa para dividir a existência, para ter um companheiro por toda a vida, para não ter, vêm programados para não viver essa experiência marital, a experiência matrimonial, a experiência de uma comunhão afetiva com alguém em particular. E existem aqueles outros que vêm programados para viverem experiências nas quais se diz, você vem programado para renascer. Você vem previsto na programação espiritual para renascer, para encontrar durante a existência física alguém que vai conviver com você e vai dividir a existência por um longo tempo, ou por toda a vida, sei lá, mas você vem programado para encontrar com outro alguém durante essa vida que a gente vai viver. Essa, portanto, é, no dizer da doutrina espírita, o contexto no qual as nossas vidas afetivas elas são desenhadas, programados para renascer com alguém ou programados para não renascer com alguém. O problema é que, como isso é um planejamento, nem sempre esse planejamento se cumpre. E, às vezes, pessoas que vêm programadas para não casar, realmente não casam. E pessoas que vêm programadas para não casar, diferentemente do planejado, quebram esse planejamento, essa programação e casam. Como existem pessoas que vêm programadas para casar e não casam, chega do lado de cá, não casa. Há pessoas que vêm programadas para casar e casam. E há pessoas que vêm programadas para casar e casam e também separam, embora a programação fosse que permanecessem casados. Como que a doutrina espírita enxerga tudo isso? Como que o espiritismo enxerga exatamente desse aspecto do planejamento espiritual, focado especificamente na questão das nossas vidas afetivas, dos múltiplos arranjos que acontecem nas nossas existências e que geram várias formas diferentes de nós exercermos a nossa vida afetiva durante o nosso momento na vida física. Olhando com atenção essas situações, é possível que nós identifiquemos 7 situações diferentes para as nossas vidas afetivas. Existem 7 arranjos diferentes
que nós realizamos quando estamos vivendo na nossa vida carnal. O que que a gente pode encontrar de conexões desse mundo do lado de lá e do lado de cá, olhando a programação que foi feita lá com o que está sendo executado do lado daqui? E falam os espíritos sobre essa questão. Então, nós vamos ver, a partir de agora, no nosso planejamento, que é feito para que nós tenhamos sucesso e sejamos espíritos felizes, essas 7 condições que nós mesmos criamos na nossa vida de relação, na dinâmica das nossas existências terrestres. Vamos para o arranjo número 1. Arranjo número 1 são aqueles que renasceram para não casar, eles renasceram para não casar, mas eles estão agora vivendo a existência física e dizem, eu não quero casar. Eles permanecem nessa posição. Eles dizem, eu não casei e não quero casar. Talvez eles até estejam na posição de não casei e não quero casar, sem que isso seja a programação. Eles podem estar dizendo, estou solteiro, vivo sozinho, gosto da minha vida de solteiro, não quero ninguém comigo, mas eles podem ser pessoas programadas para ficarem sós, mas podem ser pessoas programadas para terem alguém. Mas estão do lado de cá, fazendo a opção por ficarem sós. O que diz o Espiritismo sobre isso? Estão corretos eles que dizem levantam esse ponto de vista? Particularmente com relação a isso, o Espiritismo diz que existem 2 causas que a gente tem que olhar com carinho. A primeira delas é que existem pessoas que realmente renasceram para não ter ninguém. Por quê? Porque elas têm uma atividade para desenvolver, elas têm uma tarefa para fazer na vida, um chamamento de alguma obra que justifica que a pessoa fique só. É o caso, só para exemplificar, Chico, Divaldo, aqueles que fizeram a opção por serem sozinhos em função do trabalho que tinham para desempenhar. Às vezes até podem sentir solidão, mas quando observam a grandeza da obra que precisam fazer, optam por permanecerem na sua condição. Então, se o que nos move é um sentimento de dever por algo que nos chama, no sentido de nós realizarmos para a sociedade algo de positivo, então é importante que a gente perceba que nós, diante desse cenário, somos espíritos que estamos alinhados com aquilo que foi programado. Mas eu posso ter uma situação diferente. Pessoas que dizem assim, eu não quero casar. E você pergunta, mas por que você não quer? Porque eu não suportaria dividir a minha vida com alguém. Eu não suportaria uma criança mastigando as coisas dentro de casa, quebrando as minhas coisas, riscando minhas paredes. Eu ia ter um infarto se eu visse meninos chorando por dentro da minha casa, mexendo as coisas de lugar, uma mulher alterando as coisas da minha casa, ou um homem mexendo no que é meu. Eu não suportaria isso. Se isso acontece, se por algum motivo nós decidimos de não fazermos, de não termos uma comunhão afetiva, porque nós temos medo de dividir a vida com alguém, o móvel aí já não é mais positivo. Nós estamos sendo movidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso sentimento negativo. Aí tem que rever, porque talvez essa não seja a nossa melhor opção. A gente precisa serenar as nossas almas e verificar se realmente a gente não precisa efetivamente estar com alguém, até para quebrar um pouco esse nosso egoísmo e aprender a dividir, porque nós estamos talvez carregando uma imperfeição moral. E a nossa programação pode até ser de casar, mas o medo está nos fechando. Medo de ser traído, medo de dividir o dia a dia. Então, cuidado para que a gente não se perca e que as nossas imperfeições morais não estejam impedindo que a gente cumpra uma programação que está desenhada para nós. Como saber a programação? Analise o sentimento que faz você tomar a decisão. Se não for um sentimento positivo, abra seu olho, porque você pode estar entrando num sentimento que não deveria ter. Arranjo número 2.
Arranjo número 2 são aqueles que estão solteiros, eles estão sozinhos, mas não suportam a solidão. Eles não suportam não ter alguém para dividir a vida. Eles sonham com alguém dizendo no seu ouvido todos os dias que o amam. Procura alguém para sua complementação afetiva e não consegue. E se sentem profundamente entristecidos pela impossibilidade de dividirem as suas vidas com outras pessoas. Talvez esta seja a programação. Existe uma obra de Divaldo chamada Viver e Amar. E nessa obra Viver e Amar, existe um capítulo dela chamado Karma de Solidão, uma das páginas mais bonitas que eu já li em Doutrina Espírita. É o capítulo 13 dessa obra. O karma de solidão, assim chamado, é exatamente esse fenômeno no qual indivíduos renascem com a privação da comunhão afetiva. Renascem sozinhos. Sonham ter alguém e esse alguém nunca lhes chega. Entristecem-se diante do fato de que o amor da sua vida nunca lhe alcança. E isso é muito ruim, porque às vezes a carência toma um espaço muito grande nas nossas almas e nós começamos a viver relacionamentos curtos, sucessivamente, e isso produz em nós uma sensação de vazio muito grande. E se nós não cuidarmos, esses relacionamentos muito fugazes podem roubar de nós a serenidade e nos projetar numa sensação de infelicidade muito grande e num comprometimento da nossa própria autoestima, em que nós, se não nos atentarmos para isso, podemos nos sentir pessoas infelizes, abandonadas pela própria vida, e isso pode nos projetar num processo de depressão, no álcool, nas drogas, nas tentativas de suicídio, nas angústias decorrentes da ausência de alguém que compartilhe conosco a existência. É provável que nessas circunstâncias, esse seja o nosso karma de solidão, de nós enfrentarmos uma existência sem ter alguém para dividir a vida. Nessa mensagem de Joana de Ângeles, ela nos alerta que muito provavelmente quando esses fenômenos nos alcançam, é porque de alguma forma nós não soubemos ter quando isso nos foi dado. Nós não soubemos cultivar o afeto quando o tivemos no passado e agora hoje caminhamos sozinhos e desentendidos na expectativa de que a solidão sirva para nós de instrumento regenerador das nossas almas, para que nós consigamos no futuro reequilibrar as nossas emoções, encontrarmos com os amores das nossas vidas e podermos ter a paz que tanto buscamos na nossa área da afetividade. Nessas circunstâncias da solidão, é preciso que nós busquemos outras formas de completar os nossos sentimentos. A vida vai exigir de nós um pouco mais de equilíbrio, e nós teremos que procurar coisas que nos agradem, coisas pelas quais nos apaixonemos profundamente e que preencha as lacunas de solidão e de angústia que nós temos. Vai ser preciso que a gente descubra algo prazeroso de fazer e que as nossas almas se sintam felizes, apesar de nos faltar o cúmplice das nossas existências, aquele parceiro mais de perto com os quais gostaríamos tanto de dividir as nossas vidas. Mas a doutrina espírita nos consola, dizendo que essas questões, elas são todas questões passageiras, porque a existência finda, mas a vida nunca cessa. E nas existências futuras, se nós soubermos lidar com as nossas mazelas, nós estaremos libertos da lei, prontos para encontrar com o amor das nossas vidas e sermos felizes, como Deus gostaria que nós fôssemos desde o princípio. Arranjo número 3. Arranjo número 3 ocorre quando você não está sozinho. Você está acompanhado com outro alguém. Você está com esse alguém, mas você não suporta a convivência com esse alguém.
Sua vida ao lado desse alguém é uma cruz, é uma infelicidade, é uma angústia, um sofrimento, em que os dias se sucedem e que você não vê a hora de que tudo se termine. Como se você estivesse algemado a uma outra alma que só lhe traduz infelicidades. Nesse particular, a doutrina espírita nos sugere que nós façamos o esforço para dividir a questão em dois aspectos. Os sofrimentos que são decorrentes de uma causa objetiva, ou seja, eu sei por que a nossa relação está ruim. Eu sei, é porque ele faz isso, é porque ele faz aquilo. Quando existe uma causa objetiva para esse fenômeno, então, nós estamos diante de um fenômeno conjugal, onde existe uma causa clara do porquê que determinado casal não está vivendo bem. Mas existe a segunda situação, na qual o casal não sabe nem dizer porque que ele não vive bem. Não sei, eu não sei dizer, mas eu sinto muita tristeza, muita angústia. A voz dele me irrita, eu não gosto de nada, não gosto da risada dele, eu não gosto da presença dele. Quando ele chega em casa, nossa, quando ele chegar, já começa a me sentir mal. Então, quando as coisas estão assim, a gente, na verdade, não está sabendo dizer o que é. São as situações das chamadas causas difusas, que podem ter uma componente espiritual muito forte. Nós, que somos conhecedores dos fenômenos da perturbação espiritual, devemos entender que quando nós estamos nessa condição em que os nossos lares estão perturbados e nós não temos uma razão objetiva pela qual isso está acontecendo, é provável que companhias espirituais possam estar conspirando contra a felicidade do nosso lar. Podemos encontrar informações a esse respeito em duas obras de Joana de Ângeles. Uma chama Celeiro de Bênçãos, é o capítulo 34. E no livro Sol de Esperança, capítulo 35, Sinais de Problemas no Lar, em que ela mostra vários problemas que indicam para o casal quando eles estão com dificuldades. Essas dificuldades precisam ser tratadas. De que forma? Para verificar se elas são sanáveis ou não. Se as nossas dificuldades de relacionamento chegaram naquilo que a lei considera como crime, está na hora de nós repensarmos as nossas vidas. Porque, segundo Emmanuel, ninguém pode aceitar a violência em nome do amor. Então é preciso que a gente repense as nossas vidas e veja se nós queremos mesmo continuar numa relação aonde nós estamos esbarrando nas leis humanas que defendem todos aqueles que são vítimas de processos de agressão ocorridas dentro de casa. Mas existem vezes que o fenômeno da separação, ele não se dá por conta desse fato, mas se dá por outro, esgotamento dos afetos, distanciamento das relações, surgimento de uma terceira pessoa dentro do relacionamento, desinteresse pelo companheiro, decepção sucessiva, com uma série de coisas que podem estar acontecendo. E aí nós precisamos avaliar se a gente precisa ou não continuar essa relação, se isso é conveniente para nós. A doutrina espírita nos assevera que, tanto quanto nos seja possível, que façamos esforço para continuar nela. Que não desistamos. Que o nosso primeiro movimento não deva ser o de largar a toalha. O nosso movimento deve ser o de buscar a relação. Esforçar-nos para que ela consiga curar. Fazer o trabalho de socorro dessas relações. Mas de que forma que eu vou socorrer uma relação que já está tão desgastada? É preciso que alguém faça o primeiro movimento. O primeiro movimento tem que ser aquele de você pensar: eu quero envelhecer ao lado dessa pessoa? Me interessa estar com essa pessoa por mais tempo? Se me interessar ficar com ela por mais tempo, então, nessas horas, eu tenho que investir na relação. Porque todos nós somos alguém que tem uma banda podre e uma banda boa. A gente precisa saber se nós somos capazes de conviver com a banda ruim da pessoa que tem uma banda boa. E a gente precisa avaliar isso, considerar as questões espirituais, os processos obsessivos,
considerar que nós também não somos perfeitos, que não podemos esperar alguém perfeito na nossa convivência e sermos capazes de aceitarmos as pessoas com as imperfeições que elas possuem. Quais estratégias, portanto, usar para tentar recuperar um relacionamento ferido? Primeira, estabelecer o culto do evangelho no lar dentro de casa. Mas o meu marido não participa, faça sozinho. Mas faça. Crie uma chama acesa na sua casa para que aquela lâmpada se acenda e os espíritos possam ter acesso a ela. Porque, de repente, a lâmpada está apagada e você está vivendo numa completa escuridão. Crie o trabalho de semanalmente orar dentro de casa, orar pela família, orar pelos seus filhos, orar pelo casamento, orar pelo companheiro. Essa, estratégia número 1. Estratégia número 2, desarmar-se. Nós somos muito armados. A pessoa fala A, você rebate. A pessoa fala B, você ataca. Então, quando você percebe que você tem uma dinâmica muito forte de agressão, faça o primeiro movimento de não agredir. Desmonte a relação de agressão. E faça uma tentativa de aproximar. Se você não está com a relação muito difícil, se ela está só ruim, não está péssima, viaje. Tire o final de semana junto. Faça uma programação de lazer. Uma das coisas que muito distancia casais é nós perdermos a cumplicidade. Cada um toma uma vida diferente. Então, se você quer salvar a sua relação, visite os sonhos do outro. Se o outro tem sonhos, acompanhe os sonhos do outro. Não diga, isso é coisa que ele gosta, não quero nem saber. Porque quanto mais você faz isso, mais longe do outro você fica. E aí você pode, de repente, perder a possibilidade de reencontrar o fio da história junto a esse companheiro. A estratégia melhor é nós nos esforçarmos para que a gente consiga salvar essa relação. Continua difícil? Tratamento espiritual. Vá para a casa espírita. Participe de um grupo do atendimento espiritual. Vá para o atendimento fraterno pelo diálogo, junto com o evangelho no lar. Procure se aproximar mais de Deus. Ore mais. Fortaleça a sua fé. Porque se a gente fortalecer a nossa fé, nós vamos ficar mais fortes. Às vezes as relações estão difíceis porque nós estamos frágeis. Então a gente rebate, então a gente agride, a gente tem pouca força moral para agregar. Nós ficamos sem paciência. Então quando eu oro mais, quando eu me aproximo mais de Deus, eu me robusteço na capacidade de ter mais tolerância, de ter mais capacidade de amar. Procure boas obras para ler. Leia a Renúncia, de Emmanuel. Leia a obra 50 anos depois, de Emmanuel. Leia a obra Ave Cristo, de Emmanuel. Leia há 2000 anos, de Emmanuel. E sinta a grandeza das almas quando se aproximam de Deus e a força espiritual que elas têm diante dos reveses da vida, sem que elas se abatam. E isso talvez nos ajude a vencer esse terceiro cenário. Quarto cenário. Não deu para salvar a relação. Nós casamos e decidimos nos separar. Isso não é o fim do mundo. Melhor seria que não acontecesse. Às vezes nós até nem estamos casados com a pessoa que foi programada. Mas quando a gente casa e a gente percebe que a relação não está indo bem, tanto quanto nos seja possível, o ideal é manter. Mas se não dá certo, então que a gente separe. Às vezes a gente casa até com a pessoa que era programada, mas a gente não aguenta e separa da pessoa com quem estava programado de casar. Então nós temos o quarto cenário. Qual é esse quarto cenário? O quarto cenário é aquele no qual o indivíduo já separou. Eu não aguentei e separei. E agora, perdi minha encarnação? Não. Os mentores que nos amam começam a trabalhar os cenários para que a gente aproveite as nossas vidas e mesmo que a gente tenha separado, que a gente consiga caminhar de maneira razoavelmente equilibrada. Você já separou, já não está mais com essa pessoa, então, 3 conselhos básicos para quem já separou. Conselho número 1 para quem já está separado. Não enlouqueça
pelo fato de estar sozinho. Não cometa desatinos como se você fosse um adolescente pelo fato de você ter separado. Sua adolescência passou. Você não é mais adolescente. Então, não enlouqueça pelo fato de descobrir que você já não possui mais uma outra pessoa para quem você tem que prestar contas das suas horas e até mesmo da sua vida afetiva. Digo isso porque algumas pessoas enlouquecem quando se separam. Parece que voltam para os 15 anos de idade e querem viver na noite como se pudessem recuperar o tempo que acham que foi perdido na relação com múltiplas pessoas, na tentativa de viverem intensamente uma vida até promíscua, como se isso fosse sinal de maturidade, como se isso fosse sinal de felicidade. Não é. Não manchemos o nosso caminho. Se nós saímos de uma relação porque não estávamos felizes na relação que nós tínhamos, não estraguemos a parte boa que nós ainda temos na nossa vida. Mantenhamos a nossa serenidade. Queremos ter relacionamentos afetivos? Aguarde um pouco. Aguarde um pouco. Não saia de uma relação para outra. Não pule de um relacionamento para o outro. Não abra um relacionamento extraconjugal antes da sua separação. Tá ruim? Não tá legal? Você não suporta mais? Então pense, eu quero estar com essa pessoa daqui a 10 anos? Não, eu não quero estar, não suportaria estar. Então não abra um novo relacionamento estando com alguém. Não é boa política. Isso não costuma dar certo. Se você decidiu que você não quer ter mais alguém, primeiro feche uma porta para depois abrir a outra. Existe um conselho de André Luiz muito importante sobre isso, no qual ele diz: não armes ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Não faça armadilhas afetivas para os outros. Não seduza pessoas, porque você vai cair dentro da armadilha que você faz. Então, se você não quer, separe e não enlouqueça. Não fique louco. Conselho número 2. Não odeie seu ex-marido. Não odeie sua ex-esposa. Não guarde mágoa de seus cônjuges. Porque quando odiamos, guardamos mágoas e guardamos os ressentimentos dentro de nós, nós nos aproximamos especificamente. Isso aumenta a chance de você viver com essa pessoa numa próxima existência. Você ganha 3 problemas. Adoece fisicamente, ganha uma perturbação espiritual e amanhã ainda renasce próximo do cara de novo. É isso que você quer? É isso que você quer? Conviver de novo com a pessoa que você acha que lhe infelicitou? Então, solta o cidadão. Perdoe. Faça um esforço para que você liberte, para que você saia dessa relação sem que você guarde ódio, ressentimentos. Se for possível que fiquem amigos, ótimo, maravilhoso. Às vezes a gente não consegue ficar muito amigo, mas pelo menos não rasgue as fotos, não odeie, não faça isso. E o conselho número 3, para quem separou, neste cenário 4, é você não envenenar os seus filhos. Não destrua a imagem da mãe ou do pai na cabeça de seus filhos. Você mutila as pessoas emocionalmente quando você destrói os ícones mais importantes que nós temos, que são pai e mãe. Não maltrate seus filhos se a relação não deu certo. Não os torne infelizes, porque o marido pode ser um mau marido, mas pode ser um excelente pai. Não desgrace, fechando as portas para que eles amanhã possam ter relações felizes. Há muitas pessoas que se bloqueiam emocionalmente porque os pais envenenaram suas mentes com relação ao que era o casamento e seus filhos no futuro não conseguiram ser plenamente felizes. Portanto, não envenenemos os nossos filhos. Cenário número 5. 5. Nós já separamos. Nós já estamos separados. Relacionamento não deu certo. E nós já casamos de novo, nós já estamos com uma outra família. Se você estiver com essa outra família, acolha os enteados que a vida lhe deu como se fossem filhos. São relações muito difíceis, porque são pessoas muito feridas.
E é muito comum que haja machucamentos muito profundos por conta das histórias que essas crianças trazem, das feridas que eles possuem do passado. Eles vêm de um processo de abandono muito profundo. As novelas, às vezes, mostram coisas irreais de que os enteados são maravilhosos para com seus padrastos. Isso não é tão verdadeiro assim. Existe muito mais conflito do que aparentemente se mostra. Então, cuidado. Temos que fazer uma ponte para que a relação seja saudável. Não coloque seu cônjuge entre você e seus filhos. Não dispute a atenção. Não provoque esgarçamento de relações dentro do lar, como se a mãe das crianças tivesse que escolher entre você e ela, ou o pai das crianças tivesse que escolher entre você e ela, e eles. Muito cuidado. Cuidado com os relacionamentos, por conta dos abusos que acontecem dentro de casa. Os abusos sexuais, as agressões. As pessoas, às vezes, não possuem vínculo de afeto anterior, espancam, batem e até abusam, pelo fato de não reconhecerem como filhos aqueles que a vida está lhes dando. É muito importante que nós tenhamos a serenidade nesse sentido. No livro Árdua Ascensão, de Victor Hugo, existe um momento no qual o autor diz o seguinte: cuidado quando você for bater nos seus filhos. Porque às vezes, quando a gente vai bater, o clichê do ontem vem para o hoje. E ele pode não ser um amigo do ontem, pode ser um inimigo. Aí você bate no sentimento do ontem, não do agora. Então você acaba espancando, agredindo. Isso vale para pais e isso vale para padrastos também, que são cruéis, que são más. Não é só a Cinderela que teve uma madrasta ruim. Tem muita gente que teve pessoas muito amargas nas suas histórias. Então, portanto, que a gente cuide para não infelicitar a família que a gente está entrando e entre com amor, contribuindo para harmonizá-la. Vamos para o próximo arranjo. O sexto arranjo afetivo. O sexto. Arranjo número 6. Você separou. Você não está mais casado. Você agora está sozinho ou sozinha. E o seu parceiro é que casou. Ele encontrou uma outra família. Ele está vivendo com outro grupo familiar. Você é que ficou só. Você está só. E ele está com uma nova família. Já tem até filhos com essa outra mulher. Ele está vivendo uma outra vida. Ele vive numa casa até melhor do que a casa que ele tinha quando morava com você. Hoje, ele viaja com essa mulher. Ele tem uma relação muito mais familiar do que ele tinha com você. Não inveje essa situação. Não o odeie por conta disso. Não persiga a família dele. Não vasculhe o Facebook da família deixando mensagens agressivas. Não perturbe os filhos através das redes sociais. Não seja uma sombra. Não seja sombra, seja luz. Não condene o seu futuro a ser apenas a sombra daquilo que você já foi, mas seja luz nos dias que você tem. Faça uma nova história para você e vire a página. Não viva se lamentando pela história que você não pôde construir, mas olhe para frente. Porque quem dirige o carro olhando pelo retrovisor, bate. Nós não nascemos para dirigir olhando para o retrovisor. O retrovisor, que é o passado, é para nós darmos uma olhadinha rápida e olharmos para a frente. É só para se orientar. Porque motorista que anda dirigindo, olhando para trás, bate. E eu não estou inventando. Isso está no livro Ceifa de Luz, capítulo 45. Quem dirige olhando para o retrovisor, bate. Nós não devemos andar olhando para o passado. É só para olhar para trás um pouco, mas o caminho é para frente. Seja a luz nos seus dias, acenda os faróis e vá para frente. Não fique medindo a sua vida com a dela. Não fique olhando se ela pesa menos ou mais do que você. Se o cabelo dela é mais louro ou menos louro do que o seu. Se ela faz mais dias de academia do que o seu. Vire a página e faça uma nova história. Esqueça isso. E faça um novo futuro. Uma história feliz. Não viva do seu passado.
construa um futuro novo, porque existe 1000 coisas para serem feitas para o futuro. E o arranjo número 7. Nós já falamos dos solteiros que não querem casar, dos solteiros que querem, dos casados que querem separar, dos casados que separaram, dos separados que casaram, dos separados que o ex-cônjuge casou, mas tem o 7, está faltando um. Qual será o que está faltando, meu Deus? Parece que já foi tudo. Está faltando um. É o 7º dos arranjos. É quando você está com alguém que complementa a sua vida afetiva e que realiza em você o grande sonho que muitas pessoas gostariam de ter. O sonho de um cúmplice. Alguém que você ama e que ama você também. Alguém que espera com felicidade você chegar para casa ao final de todos os dias. Alguém que lhe dá prazer agasalhar nos seus braços. Alguém que você consegue com facilidade construir os sonhos juntos. Aquele parceiro que a vida lhe deu para que você pudesse realizar muitas coisas. Valorize a oportunidade sagrada que Deus lhe concedeu de viver a felicidade de ter a complementação afetiva nos dias atuais. São poucos aqueles que são gratos à vida por aquilo que Deus nos concedeu. Então, aprendamos a ser gratos e aprendamos a dizer às pessoas que são parceiras das nossas vidas que nós as amamos. Não tenhamos vergonha de dizer que amamos as pessoas que amamos. Digamos a elas do nosso amor. Digamos do quanto é feliz estar com ela. Não guardemos sentimentos positivos para um dia que a gente não sabe quando vai ser. A vida pode nos levar antes da hora de dizermos que os amamos. Então, sejamos gratos a Deus e gratos aos companheiros que dividem as nossas vidas com harmonia, dizendo, meu amor, eu amo muito você, você é muito importante para mim. Você não sabe como me agrado de ter você na minha vida. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer pelos momentos juntos. Celebrar, festejar a vida. A vida é para ser celebrada, para ser sentida, para ser saboreada. Então, saboreie a vida, curte o companheiro que Deus lhe deu. Fala que você ama. Use o tempo que Deus lhe deu para que você consiga fazer tudo que você puder fazer de bem por aqueles que Deus lhe deu. Entrega o amor que você tem. Entrega, doa. Para guardar para quê? Se dê, se entregue. É para isso que a vida existe, para que nós vivamos o amor. Então, vivamos o amor. Esse é o grande conselho que a doutrina espírita nos concede. Para que a gente cumpra o nosso planejamento espiritual da melhor maneira possível. E nós, então, possamos fazer dos nossos dias hinos venturosos de gratidão daquilo que Deus nos ofereceu. E quando nós retornarmos para o mundo espiritual, os amigos que desenharam a nossa existência possam celebrar a nossa volta. Ela foi vitoriosa, não porque voltamos cheio de ouro, de honras e pedraria, mas porque nós amamos muito. E porque quando as feridas nos alcançaram, nós soubemos cicatrizar as nossas feridas e continuar caminhando. Se existem feridas, que nós cuidemos. Se não há feridas, que nós celebremos a saúde que Deus nos concede e amemos, sem reserva, para merecermos a felicidade divina que Deus reserva para todos nós e que nós só precisamos dizer, eu quero obter isso, e abrirmos mão das nossas imperfeições e marcharmos resolutos na direção do bem. Que maravilha, Jorge. Nossa live vai ser de 1h30? Vamos? Tá me ouvindo, né? Estou ouvindo. Nós podíamos fazer um pouco mais longo para ver as perguntas que a gente tem. Eu não tenho nenhum compromisso agora, a gente pode ficar mais tempo. Sim, tranquilo. Que maravilha. Então, ótimo. Temos aqui várias perguntas. Eu queria fazer um comentário rápido. Não é, sua voz está falhando algumas vezes, mas continue.
Ué, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Armando Almeida, que ele diz assim, não é exatamente sobre o tema, mas nós vamos colocá-la. Se Deus é onipresente, como alguém pode dizer que ele não está presente em algum lugar? Porque desconhece que Deus é onipresente. Porque se nós soubermos que ele é onipresente, automaticamente ele tem que estar em todos os lugares. E um dos atributos que prova a onipresença de Deus é o fato de que ele é imaterial. Porque a matéria, ela tem dimensão. Matéria tem início e tem fim. Todo o corpo, ele é limitado. Na hora que Deus é imaterial, onde ele termina, onde ele começa? Ele é imaterial, ele não é matéria, então ele se estende sobre tudo. Então ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não reconhecer a sua onipresença é porque a gente não sabe que ele é onipresente. Quando a gente descobre que ele é, automaticamente nós temos que reconhecer que ele assim o é. A Márcia Si coloca assim, nas encarnações, sempre estaremos com a mesma família? Sempre é uma expressão muito forte. Existe, na verdade, uma tendência de que a gente retorne naquele grupo familiar, mais ou menos, onde a gente já viveu, por conta dos vínculos que a gente tem. Nós temos vínculos espirituais com muitas almas, então a tendência é que a gente, na verdade, realmente reencontre com mais frequência os espíritos que já fizeram parte da nossa história. Não todos, às vezes a gente renasce com parte dessa família, depois renasce com outra parte, mas os espíritos conhecidos que gravitam principalmente família, eles são muito usuais nessa questão. E aí eu queria aqui destacar, Paulo, o segundo dos mandamentos da lei de Deus, recebidos por Moisés, que tem um trechinho assim, o Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me desobedecem. Então, quando você comete um desatino, você é punido, segundo diz ali, ele pune na terceira e na quarta, que é o neto e o bisneto. E quando você renasce na condição de neto ou bisneto, aquilo que você fez quando era avô, volta a acontecer. Aí dizemos, olha, ele está pagando o que o avô fez. Não é o mesmo avô que voltou agora e está vivendo a experiência que ele precisava para entender essas coisas. Isso mesmo. Eu lembrei da obra Há 2000 anos, né? Quando o Públio Lentulus era bisneto, ou neto do... Sim, né? Ele foi bisneto dele mesmo. Era dele mesmo, né? Temos uma pergunta aqui da Eliana Longo. Ela te dá boa tarde e diz, a programação do tempo de vida encarnada pode ser alterada? Ela é de Itapema, Santa Catarina. Boa tarde, Eliana. A programação espiritual, frequentemente, ela é alterada, a programação do tempo de vida. Por quê? Porque são muito raras as pessoas que conseguem cumprir a programação que está prevista. Se numa comparação grosseira, é como se o nosso tempo de vida fosse uma vela, que a gente, quando nasce, acende, aquela vela vai queimar, e quando a vela acabar a cera, a vida encerrou. Tem muita gente que guarda essa vela, protege, não deixa pegar vento, então a vela demora mais para acabar. Mas tem gente que bota a vela na janela e o vento sopra, a vela derrete, quando você vê, a vela já acabou. O que seria isso? Pessoas que vivem de maneira irrefletida e que possuem uma série de vícios que comprometem a saúde do corpo físico. Então, vícios morais, ódio, mágoa, ressentimentos, desejo de vingança. Esse negócio não é só do ponto de vista imaterial, não. Ele somatiza. A gente ganha um caroço, um câncer, um determinado tipo de doença, altera a questão da nossa glicose, nós temos problema com o fígado, a acidez no estômago, decorrente desses fenômenos sucessivos. Então, acaba, pela nossa conduta, reduzindo o tempo que era previsto. O mais provável de acontecer conosco é uma redução
do tempo da encarnação. Mas, embora não seja usual, é bem mais incomum, nós temos também casos de pessoas que a programação espiritual, que era prevista para um determinado tempo, ela se estende além do que era previsto. Ou seja, a pessoa tem uma dilatação do prazo, ela tem uma moratória daquele período que ela deveria viver, quando acontece a sua programação espiritual, chega na Terra, em função do que está acontecendo, ela pode ter a programação alterada. Então, respondendo sua pergunta, sim, o tempo de vida pode ser alterado para mais ou para menos, sendo que muito frequentemente na Terra ocorre para menos, e raros são os que conseguem cumprir a programação que estava prevista. Os chamados completistas, né? Sim, o Paulo lembrou bem. As pessoas que completam o período da existência são chamados de completistas. E qual é a recompensa dos completistas? O que é que eles ganham pelo fato de terem cumprido a programação todinha? Eles ganham o seguinte mérito: poder escolher o corpo que eles quiserem. Então, tem gente que está louco para renascer igual a Angelina Jolie, aí faz uma programação, eu quero esse corpo aqui, então vá lá ser completista, que eu lhe entrego esse aqui. Aí, quando a pessoa vira completista, diz, pronto, agora você pode levar o corpo da Angelina Jolie. Não, agora eu não quero mais. Não faz mais sentido para mim isso. Eu queria isso que eu não sabia o que eu estava querendo. Agora que eu já venci tantas imperfeições, uma grande bobagem, até um problema ter um corpo desse. Eu prefiro nem ter esse corpo aí. Me dê um piorzinho aí que tiver, para não chamar muita atenção, para ver se eu consigo cumprir as coisas de maneira melhor. Como é que é a história do Giannichini? Pois é. Meu caso particular, né? Quando eu fui reencarnar, tinha lá um monte de modelo para escolher. E eu tive a condição de poder escolher o meu modelo. Aí eu entrei na sala, tinha vários modelos, e estava o modelo do Giannichini lá pendurado. Aí eu olhei e disse, esse modelo aqui eu gostei. Eu vou querer esse modelo aqui. Aí o mentor anotou lá, que era aquele modelo que eu tinha escolhido. E eu reencarnei na expectativa de receber aquele modelo que estava lá desenhado. Aí, depois de reencarnado, a adolescência veio, fiquei procurando, o corpo não ficou nada parecido com o Giannichini. E aí, conversando com o meu mentor, eu disse, poxa, mas você disse que você ia aproveitar tudo que podia, não aproveitou nada. Eu estou totalmente diferente daquele cara lá. Isso, tudo que deu para aproveitar, a gente aproveitou. Disse, o quê? Que eu não achei nada parecido. Disse, a data do aniversário é a mesma. Foi só o que deu para aproveitar para você. Então, eu até pedi o modelo, mas eu estava sem muito mérito para poder trazer esse para mim. Quem sabe na próxima eu dá mais parecidinho com ele. Temos outra pergunta aqui da Maria Dias. Ela fala, e quando casa, separa e não consegue mais ninguém, mesmo que queira? Isso acontece muito, sabia? A gente separa e depois a gente não consegue mais ninguém. Existe essa possibilidade. Quando os espíritos vão renascer, há uma programação espiritual que é feita na qual é dita a ele, você vai renascer e o seu parceiro dessa existência é fulaninho ali. Então, essa pessoa é a pessoa com a qual você vai manter a sua relação afetiva e o desenho do mundo espiritual é que você consiga levar essa relação até o final, a bom termo. Vai dar para levar. Mas, por falhas suas, ou falhas do outro, ou falha dos dois, a relação não consegue se desenvolver e finda terminando. E você fica só. O parceiro que separou, ele não é tão exigente do ponto de vista afetivo. Ele tem uma capacidade de se relacionar com pessoas muito mais aberta do que a sua. Porque, de repente, ele, por ser um espírito que já teve vários parceiros, várias histórias, ele está mais acostumado a se relacionar com pessoas que não necessariamente possuam tanta identidade afetiva com ele. Mas o reverso, ou seja, a outra que separou, pode não ter essa facilidade. Então, quando o seu parceiro afetivo falta, ela não consegue se encaixar com ninguém. Às vezes ela fica até traumatizada pelas experiências que viveu, tem medo de se aproximar de outros homens, ou os seus parceiros não reencarnaram próximo.
e ela então fica procurando alguém, sem que ela encontre alguém que lhe chame a atenção. Esse está catalogado no capítulo dos karmas de solidão, em que a pessoa procura alguém para complementação afetiva, mas todas as pessoas que ela olha diz, gente, não tem nada a ver esse pessoal comigo. Não encontro um homem nessa cidade que me interesse. Só tem gente desinteressante. E os dias, os meses, os anos vão se passando e aquela pessoa que poderia chamar a nossa atenção e com a qual nós gostaríamos de ter um relacionamento, ela não aparece, ela não surge. E nós atravessamos o resto da existência absolutamente sozinhos. Então, por que ocorre isso? Porque o parceiro que a gente tinha para se relacionar, a gente separou. E os outros possíveis relacionamentos que a gente poderia ter, eles não vieram, não encarnaram. A gente está procurando algum deles, mas nenhum deles está reencarnado. E o trauma da relação que foi rompida reduz em nós a chance de nós atarmos um relacionamento com alguém que a gente não conhece do passado e que a gente teme que possa repetir em nós a mesma experiência infeliz que o primeiro nos produziu. Excelente, Jorge. Temos uma amiga aqui de Conchal, ela está morando hoje em Santa Catarina, em Barra do Sul, a Mayra. Ela pergunta assim, tem como saber se estamos seguindo esse planejamento? Tem sim. Fácil. Existe uma regra para a gente saber se está seguindo o planejamento, que é a seguinte. O planejamento que a gente tem para fazer é um planejamento de acertos. Só existe pontos positivos no planejamento. Não existe erros nele. Então, o planejamento é um conjunto de possibilidades de acerto. Então, Mayra, o planejamento a gente às vezes lê errado. O planejamento ele não é assim, por exemplo. Você vai casar com fulano, você vai ter 3 filhos, você vai ser empresário, você... Não é assim. O planejamento é bom para você é casar, bom para você é casar com fulano, bom para você é ter essas 3 filhas aqui, bom para você é ser empresário. Por quê? Porque bom. Porque é o que se encaixa na sua necessidade espiritual. Então, nessa hora, quando você pergunta se dá para saber o planejamento, dá, porque o planejamento é só de acertos. Todas as vezes que a gente está fazendo alguma coisa que é um acerto, nós estamos no planejamento. Toma uma decisão que não é um acerto, está fugindo do planejamento. E como é que eu vou saber se é um acerto ou não? Fácil. Disse Jesus, a chave para que nós nos libertemos espiritualmente, para alcançarmos a vida eterna. O que é a vida eterna? É não precisar vir mais. Vai para lá, não volta mais. A vida eterna é exatamente a condição de não precisar mais da reencarnação. O que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Para não precisar renascer. Ou seja, para cumprir o meu planejamento. Jesus disse, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você diz, mas eu não vou fazer isso nunca, saiu do planejamento. Eu odeio fulano, saiu de novo. Não vou dar perdão, opa, novamente saiu. Eu vou destruir o meio ambiente, novamente saiu. Tudo que você não ama a Deus, não ama o próximo e não demonstra amor a si mesmo, descumpriu. Mas não fique muito aflita, porque nem todo mundo consegue com muita habilidade cumprir esse planejamento. A gente se esforça para cumprir, mas não faça disso um pânico. Mas a gente tem que ir sabendo que está fazendo coisa errada, começar a mexer as nossas vidas para que a gente consiga acertar o caminho que Deus aponta para nós. Obrigado, Jorge. Um beijo para a nossa amiga. Tem a Patrícia Oliveira, também é de Conchal, e ela diz assim, eu vivi no meu primeiro casamento a angústia. Nos separamos e tornamos melhores amigos. 5 anos depois, tive encontros de almas. Vivi o verdadeiro amor. Ano passado, ele fez a passagem. Então, ela vem de uma perda, né? É uma história muito boa. Ela
se relacionou com a primeira pessoa, separou, conseguiu manter a amizade com esse primeiro relacionamento e depois ela encontrou com outra pessoa. É isso, né? Isso, Ou é o encontro mesmo? de almas. Ela chama de encontro de almas. Mas é outro, Outra né? pessoa. Não é outra pessoa. Então, aí encontra outra pessoa, faz o encontro de almas e segue feliz com essa pessoa. Hipóteses. O primeiro pode não ter sido programado, o programado pode até ter sido o segundo, e ela atravessou atravessou o caminho quando casou com o primeiro, e o segundo seria o programado. Hipótese número 2. O primeiro era o programado, mas não deu certo. Mas isso não impede que você encontre outro alguém que pertence ao passado ou não pertence ao passado e que você vive uma relação feliz no agora. O importante aí para a Patrícia é que ela está com uma história afetiva que não deverá levar a grandes feridas no amanhã. Então, isso tudo é muito bom, porque a gente viveu uma relação, não deu certo, e hoje a gente tem uma relação de amizade, é um indicativo de que para amanhã as coisas estão bem mais resolvidas. E a chance de encontrar aí esse amor do encontro de almas deve ser muito grande, porque as almas que se afinizam, elas se buscam incessantemente para viverem cada vez mais o amor, que é a grande lei do universo. Nós somos convocados para amar. Então, não há dúvida de que essa relação que você considera tão feliz, ela não termina, como diz aquela música, né? A nossa história não termina agora. Então, certamente, haverá novos capítulos desse amor nas novas existências. Seu amor lhe aguarda. Parabéns, Patrícia. Almas que se amam não se separam jamais, né? Jamais. Isso é muito bom, é muito confortador, né? Consolador. Demais. O Jair de Paula Pereira, ele questiona assim: qual é a causa ou o porquê de várias pessoas que não encontram com quem conviver? Eu nunca encontrei. Todas as que tive relação foram por atração e não por amor. Comum, né? Isso é razoavelmente comum. No livro Vida e Sexo, Emmanuel divide os espíritos em 2 grupos, né? Existe um grupo de almas que tem essa necessidade de encontrar alguém e não encontra. Busca, mas ninguém satisfaz. A gente não se satisfaz. E isso é muito doloroso para nós, porque a gente às vezes fica procurando por um parceiro que acaba não chegando e a vida vai passando. E Emmanuel tem uma frase que eu acho muito boa, que quando a gente ouve a primeira vez, parece uma praga, mas não é uma praga. Mas Emmanuel diz o seguinte: todo aquele que abandona seu relacionamento, justificando incompreensão, não encontrará paz. Repetindo, todo aquele que abandona seu relacionamento por incompreensão, justificando incompreensão, não encontrará paz. O que é isso? São pessoas que dizem assim: eu estava com fulano, mas acabou o relacionamento dando errado, porque fulano não me compreendia, então eu larguei e pronto, larguei fulano. Então, quando você larga as pessoas, abandona relacionamentos porque a pessoa não compreende você, é um indicativo de que você está querendo ser compreendido. Você está querendo que a pessoa preencha você interiormente. E como os nossos parceiros todos têm defeitos, que nem nós, a gente acaba vivendo uma relação onde o outro não consegue dar tudo aquilo que a gente gostaria de ter. Então, a gente sofre. Vem o sofrimento porque o outro não nos preenche inteiramente o coração. E quando você diz que a pessoa não compreende você e você deixa para ir atrás de outro, você não vai ter paz. Por quê? Porque vai procurar outro, não vai ser compreendido, vai procurar outro, vai procurar outro. A gente vai viver a vida procurando quem nos compreenda e não vai encontrar. Então, às vezes, Jair, você encontrou pessoas que estavam querendo que você preenchesse totalmente a vida delas. E você não correspondeu, a pessoa vai embora. Ou você pode estar esperando encontrar alguém que preencha você totalmente e não está conseguindo encontrar. É preciso ser um pouco como Pigmalião, que pegou o bloco duro, esculpiu e fez daquele bloco duro, ferindo as mãos, se machucando,
esculpiu naquele bloco duro, que era a pessoa que ele recebeu, a mulher amada bela, fruto do esforço, é a não desistência de trabalhar a si mesmo e trabalhar o outro, para que daquele mármore bruto surgisse a mulher bela com a qual ele se apaixonou, pela qual se apaixonou e com a qual ele casou, segundo a mitologia grega. Muito bom. Tem um comentário aqui da Daniele Fernandes, eu acredito que ela se refere ao sexto arranjo, em que ela coloca assim: ultimamente, os homens têm dado mais barraco por serem deixados do que as mulheres, hein? Isso seria apenas um barraco se nós não tivéssemos os fenômenos de feminicídio na nossa sociedade, que estão por trás desse barraco. O relacionamento termina e muitos homens se consideram proprietários de suas companheiras. Eles retomam suas vidas afetivas, mas não aceitam que suas ex-companheiras retomem a normalidade de suas vidas. É uma solução muito infeliz que eles tomam para as suas vidas. Eles destroem suas histórias, destroem a vida delas, infelicitam as famílias e produzem um sofrimento na sociedade que ecoa. Quando ocorre um crime desse, isso ecoa na sociedade e perturba por vários dias a mente de muitas pessoas, num processo de infelicidade profunda, fruto de processos obsessivos, de perturbações, às vezes até por conta de drogas ou coisa semelhante. Então, é preciso que nós saibamos escolher muito bem os nossos parceiros e saber a quem entregamos os nossos corações, para que amanhã nós não nos vejamos enclausurados numa relação infeliz que nos rouba toda a possibilidade de sabermos o quanto é bom dividir a existência com alguém que nos ame e que nos complemente afetivamente. E os casos de feminicídio têm aumentado bastante por causa da pandemia, né? Do confinamento, né, Jorge? Tem. Pedro Henrique, ele questiona: basta avaliar nossos sentimentos para saber nosso propósito no mundo? Nós podemos avaliar os nossos sentimentos para saber o que é que a gente precisa mudar. E aí, se a gente fizer o oposto dos nossos maus sentimentos, aí está o nosso propósito no mundo. Os judeus possuem um conhecimento muito interessante chamado Cabala. E a Cabala diz o seguinte: qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é você descobrir o propósito a que se veio. Enquanto você não sabe por que você veio, você fica igual uma barata tonta. Você muda de curso, muda de cidade, muda de cabelo, muda de marido, você troca de tudo e vai para um canto, vai para o outro, porque você não descobriu o que você veio. Quando você descobre, eu nasci para isso. Quando você descobre que você nasceu, tudo mais perde a importância. Então, diz a Cabala, é a descoberta da desimportância que prova que você descobriu a que você veio. Então, quando a gente descobre a que veio, é quando a gente percebe os sentimentos que nos movem e descobrimos os maus sentimentos. Olha, eu tenho essas imperfeições. Então, eu vim para tratar as imperfeições que eu tenho na minha alma. E para a gente não ficar louco para tratar as imperfeições, escolha 3. Veja aquelas que as pessoas mais reclamam. Só 3 para não ficar louco. E trabalhe essas 3. Se você resolver essas 3, você está bem na vida, bem na foto. Resolva esses 3. O meu problema é que eu sou muito maledicente, eu tenho problema, sei lá. Você escolhe 3 imperfeições que você tem e você foca a sua vida para vencer essas 3 imperfeições, que você vai chegar no mundo espiritual muito melhor do que quando você de lá saiu. Observar o que as pessoas falam da gente, né? Porque começa a desconfiar, né? Se te acham alguma coisa, começa a desconfiar. Se repetem muito uma coisa, uma imperfeição sua, desconfia que você tem. A Marisa Ribeiro era do Grupo Noel de São Paulo. Jorge, Marisa! Nós nos conhecemos no aeroporto. Olha! No aeroporto de Uberlândia. Ela estava com o grupo dela, viajando junto conosco. Aí ficamos junto com o grupo, batendo papo, voltando para casa. Uma pessoa muito querida.
Que maravilha. Uberlândia é lugar de encontros, hein? É verdade. Ela coloca assim: Jorge, sabemos a misericórdia de Deus e da concepção dos princípios espíritas. Mas por que as obras de Kardec existem inúmeras vezes as palavras castigo e punição? Muito bem, Marisa. Você está correta. Realmente a palavra punição e a palavra castigo, ela aparece muitas vezes na obra de Kardec, e a gente não pode esquecer que essas obras elas foram escritas por espíritos que vieram da Igreja Católica, aonde havia muitos conceitos que são conceitos do cristianismo clássico que acabaram aportando na doutrina espírita. Se você bem perceber, uma das entidades que assina a obra espírita é Santo Agostinho. Ele não é Agostinho, é Santo Agostinho. E também São Luís, ele não é Luís, é São Luís. Então, eles são trazidos para dentro do corpo da doutrina espírita com os títulos que eles tinham até em outras doutrinas. Mas para que a gente possa ter uma leitura mais exata sobre essa questão de castigo e punição, precisamos ler a questão 1009 do Livro dos Espíritos. É uma questão longa, com várias dissertações, e a última das dissertações traz uma mensagem de Santo Agostinho. E nessa mensagem, acho que é o penúltimo parágrafo dela, acho que é o penúltimo, se não for o penúltimo, é o segundo parágrafo, diz assim, e vem falando para o castigo, ponto. Mas o que é o castigo? Aí, ponto de interrogação. Aí ele responde o que é o castigo. Ele diz, o castigo é a consequência natural de uma má opção, de um mau caminho, de uma má decisão que você toma. É a opção natural, ou seja, a lei naturalmente alcança aqueles que tomam o caminho equivocado. Então, castigo não é uma ação deliberada do braço de Deus, do olho de Deus que nos vigia e que manda um raio em nosso favor. Não, ele é a consequência natural. A lei de Deus, conforme a questão 614, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O castigo, que é o sofrimento, é decorrente do nosso afastamento da lei de Deus. Se a gente segue a lei de Deus, se a gente caminha por aquela rota pré-estabelecida, nós não encontraremos a dor e, consequentemente, nós não alcançaremos o castigo. O castigo, portanto, não é uma ação voluntariosa do braço divino, mas é a consequência natural de um mau passo que o Espírito dá. Questão 1009. Excelente. Jorge, a Marília Reis, ela quer saber como que ela pode te fazer uma pergunta de forma particular, com base no que você falou aqui na palestra. Depois... Você passa meu WhatsApp para ela. Tá bom, combinado. O Rodrigo Geraldini, que é o nosso amigo aqui de Conchal, estudante do ESG, ele diz assim, conheço uma família em que pais e filhos não se dão bem. Sempre há desentendimento. Isso já é presente em algumas gerações. Teria relação com os arranjos afetivos que não deram certos em vidas passadas? Muito provavelmente, Rodrigo, muito provavelmente. Assim, se a gente costuma renascer na mesma família, a gente tem que educar bem os nossos filhos. Sabe por quê? Porque nós vamos ser filhos deles. Então, a gente tem que fazer com que os nossos filhos andem bem na linha para que, quando a gente voltar, encontrar uma família mais ou menos organizada para a gente poder renascer. Porque se eles forem tortos e a gente tiver que nascer numa família torta, vai ser mais difícil da gente achar o caminho bom. Se recebendo uma família menos torta, nós já somos o que somos, que dirá recebendo uma família muito enferma? Então, os pais criam filhos com dificuldade, os filhos geram outros filhos com mais problemas ainda, aqueles que não souberam cuidar seus filhos renascem na condição de netos ou bisnetos, e vai se prolongando esse fenômeno de infelicitações e de ódios dentro da família. Quanto mais ódios a gente cultiva, mais infeliz
serão os nossos grupos familiares. São as nossas infelicidades que a gente cultiva na vida que caem dentro do grupo familiar. São os amores que a gente cultiva na vida como um todo que caem dentro do grupo familiar. Nós é que decidimos a qualidade de família que a gente deseja ter no futuro. O Jorge, enquanto nós estamos aqui conversando e você respondendo as questões, estão surgindo outras. Podemos seguir mais um pouco? Claro, estou à sua disposição. Então vamos lá. A Suzana Coraine. Boa tarde. Pode haver erro de percurso? É o que mais acontece, Suzana. É o que mais acontece. Tem uma programação espiritual que está dentro de nós, mas a gente muitas vezes erra nesse caminho. E aí você me perguntaria, mas como que eu vou saber essa minha programação? Ela está dentro de nós. Sabe quando a gente diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo e eu vou embora. E aí você dorme, quando você acorda, assim, fazer isso não. Mas por que não? Não consigo fazer. Não vou dar conta de fazer isso. Esse não vou dar conta de fazer, não consigo fazer, tem a ver com os nossos compromissos espirituais. Tem até um pensamento engraçado que o pessoal costuma brincar com relação a isso, dizendo que o que é uma mãe desesperada? Uma mãe desesperada com filhos problemáticos é um ser que, não suportando mais a perturbação que os seus filhos lhe geram, planeja uma fuga para abandonar aqueles problemas todos que ela está passando e no plano de fuga ela inclui os filhos de novo. Excelente. A Noêmia Teixeira coloca assim: pode acontecer o contrário? A pessoa veio para ficar solteira e acaba casando, tendo filho e separando? Sim, a pessoa veio para ficar solteira, não suportou a solidão e acaba se relacionando com outras pessoas, casa, constitui família e vai viver a vida inteira casado, embora não estivesse programado para casar. E pode que esse relacionamento que ela tem não dá certo também, ela separa e fica com o filho. Essa programação pode ser descumprida também dessa forma. O importante, Noemi, é a gente entender que quando alguém tem uma programação e ela não cumpre nesses termos, não significa que ela desgraçou a vida dela. Porque casar ou não casar não é uma coisa que você diga, não, isso é o certo, isso é o errado. Não. Se a pessoa iria ficar solteira durante uma vida toda, a solidão de não casar iria dar a ela uma série de experiências que ela iria viver. Mas pelo fato de ficar solteira, todas as experiências da vida conjugal ela não teria porque ela ficou só. Quando ela rompe a programação e casa, ela deixa de viver todas as experiências de solteiro que ela iria viver. Mas ela vive uma série de experiências de casado que ela não viveria. Então, ela não tem as experiências de um lado, mas ela tem experiências do outro. E ela só foi para a experiência de casado porque algo dentro da vida dela, dentro da alma dela, chamou essa pessoa para essa experiência. A programação era para cá, mas ela disse, eu não suporto a solidão, eu não aguento. É a programação, mas eu não aguento a solidão. Então, ela rompe com a programação e porque existe um chamamento lá no fundo da alma dela, mais profundo do que a própria programação, ela se liga a outro alguém e vai viver experiências que não são ruins. Casar não é ruim, ficar solteiro não é ruim. Essa é uma questão de conveniência para esse momento histórico que o espírito está vivendo. Mas se a gente descumpre, não é o fim. Os espíritos reprogramam as nossas existências para que na relação que a gente está agora, nós possamos tirar o máximo proveito possível para o nosso aprimoramento espiritual, sem que isso seja considerado um fracasso dentro da existência. Fazer só um reparo. Seria um fracasso para a existência se, por exemplo, você nasceu para ser solteira, para executar, por exemplo, uma tarefa assistencial, uma tarefa em prol do semelhante, e como você casou, você abandonou aquela tarefa, aí você tem mais comprometimento. Mas quem sabe você não casa e leva o cara para ajudar a fazer a obra? Então,
a questão do ficar solteiro era para realizar a obra. Mas se você leva o companheiro para ajudar você, tá ótimo. Foi até melhor, levou mais um braço. Juntou mais um, né? É. A Márcia Si, eu creio que ela fez essa colocação quando você falava do sétimo arranjo. E no caso dos meus pais, que depois de 50 anos de casados, estão se odiando? Isso pode ser decorrente do processo de envelhecimento. Porque durante o fenômeno do envelhecimento, a gente passa por uma série de alterações hormonais. Os homens, por exemplo, eles passam por um período da chamada andropausa, que é bem mais tardia do que a menopausa das mulheres. O período do climatério, que o pessoal gosta de chamar de menopausa, que é o período em que os hormônios da mulher começam a oscilar, dando sinal de que ela vai parar de menstruar, ou seja, vai ter a menopausa, que é a última menstruação, costuma acontecer lá pelos 50 anos, por aí, 50 e pouco. Os homens também têm esse fenômeno de queda hormonal, só que bem mais tardiamente, para além dos 60 anos. Então, depois dos 60, ele começa a ter queda de testosterona. E isso altera o humor dele. Ele começa a ficar com menos paciência. Não são todos. Alguns homens, aí fica rabugento, fica ranzinza, reclamão, impaciente com as coisas, reclama de tudo. E aí a mulher já está também com a idade avançada, os dois estão morando juntos e começam a implicar um com o outro. Também é porque a culpa foi sua, porque você fez isso. Tá? E eles começam a desgastar a relação em função disso. Então, existe aí um componente orgânico que precisa ser considerado do estresse. Você pode ter problemas de tireoide, onde as alterações do fenômeno da tireoide, que é comum na época da velhice, eles alteram o humor das pessoas também. E aí a gente fica mais impaciente. Por conta disso, a gente precisa ter um pouco de prudência e um acompanhamento até clínico dos nossos pais para que eles não tenham essas quedas abruptas hormonais e as relações deles se tornem mais saudáveis, não é? Agora, evidentemente, na obra No Mundo Maior, onde André Luiz trata a questão do psiquismo humano, ele aborda que quando a gente chega na velhice, nós temos muito mais recordações do que planos. Quando somos jovens, temos mais planos do que recordações. Quando ficamos velhos, nós mais recordamos do que planejamos. Então, muitas das pessoas trazem culpas muito profundas do seu passado na mente. E quando envelhecem, essas culpas, esses erros, essas decepções, elas afloram na nossa mente porque você não tem mais muito o que planejar. Então, o passado vai tomando o espaço da sua mente e vai ocupando boa parte do seu dia. Você fica mais tempo em contato com a sua história do que com os planos que você vai fazer. Porque os nossos planos, eles não deixam com que a gente fique lembrando muito do que já foi. Eu estou pensando em coisas que eu vou fazer e isso ocupa a minha mente. Como eu não tenho o que planejar, o passado começa a se assenhorar da nossa mente. E por isso, as culpas, as decepções, as histórias infelizes que a gente sepultou na memória, que a gente colocou para baixo do tapete, fechou o porão da nossa mente e não deixou que aquilo eclodisse, vai eclodir na velhice. E aí você vai lembrar, ai, meu Deus, ai, e aí você lembra do que fez, lembra do que os outros fizeram, e aí pode ficar remoendo isso. Por isso é importante desenvolver sabedoria para enfrentar com serenidade os dias da velhice, para que o passado não assome a nossa mente, os nossos índices hormonais alterem e a andropausa torne as nossas relações afetivas complicadas por uma série de fatores, além das companhias espirituais que podem chegar para morar conosco nos nossos lares. Muito bom, muito bom. Jorge, as perguntas vão brotando aqui. Podemos fazer mais 3? Ok, sem problema. Olha, a Eliana Longo, ela coloca assim:
Jorge, e os arranjos em que as mulheres casam, têm filhos, se separam e assumem um relacionamento homoafetivo? O fato do relacionamento ser homoafetivo ou heteroafetivo não muda absolutamente nada. O importante, né, a recomendação que existe dentro da doutrina espírita é que nós não sejamos promíscuos, independente do que seja. O primeiro degrau é que a gente não se prostitua. Não se prostitua. Se você já não se prostitui, então, o segundo degrau, não seja promíscuo. Então, não procure muitos parceiros. Eu não estou falando nem de hétero nem de homo. Não tenha tantos parceiros. Procure ter menos parceiros. Você tem pouco parceiro? Beleza. Então, procure não viver uma relação aberta. O que é uma relação aberta? Eu tenho uma relação com o fulano A, mas ele aceita que eu tenha outros. Eu tenho só uma preferência, mas os dois aceitam que cada um tenha vários parceiros. Então, não tenha uma relação aberta. Procure ter uma relação mais única com alguém. Se você já tem uma relação mais focada numa pessoa, não tenha relacionamentos fora do casamento. Você já tem uma pessoa, evite ter um relacionamento fora disso. Procure ter uma relação com um só. Você já tem uma relação com uma pessoa só, então viva essa relação com essa pessoa sem tanta intensidade dos apelos da sexualidade em si. Que o móvel da relação não seja apenas o aspecto sexual. Que a relação não seja simplesmente tórrida e nada mais. Que o móvel do relacionamento não seja a sexualidade. Que isso exista, mas que a complementação afetiva ocupe um espaço significativo na relação. Se você já tem isso, faça um esforço para amar em profundidade o companheiro que a vida lhe deu. Então, nesse cenário, não temos aí nenhuma questão referente a esse aspecto da homoafetividade ou não. O que pode, às vezes, estar gerando relacionamentos homoafetivos em muitas mulheres são traumas das relações com os homens. Agressão, violência, falta de companheirismo. E aí, pela necessidade de uma complementação de afeto, de alguém que me acolha, que cuide de mim, e pela carência que muitas mulheres sentem de um companheiro que exerça esse papel, ou pelos traumas e feridas que surgiram por relações extremamente violentas, marcadas por agressões físicas e verbais muito fortes, elas acabam se agasalhando junto de outras mulheres, exatamente na busca de alguém que possa cuidar delas sem a necessidade de agredir. Algumas dizem que é pela escassez de homens, viu, Jorge? Né? Você sabe que do sistema carcerário, 95,5% são homens, né? Então, estão tudo presos. Por isso que está faltando homem também. As mulheres estão tudo lá de fora. Ana Lúcia Soares. Jorge, adotei um filho até os 16 anos. Ele era muito tranquilo. Hoje, com 23 anos, ele é muito agressivo comigo. Não só me agride com palavras, mas também me agrediu fisicamente. Só pensa em coisas materiais. Ana, ele já é maior de idade. Você tem direito a ter a sua vida. Aonde a gente dorme, tem que ter paz. Então, ninguém pode aceitar as agressões físicas no cumprimento da maternidade. Se ele já tem 23 anos, planeje a sua vida, na expectativa de que ele siga um caminho e você siga outro, sem abandoná-lo. Você pode montar um lugar para ele e ele viver nesse lugar e você prestar um apoio à distância. Não guarde ódio, não guarde mágoa, mas se a relação está nesse nível, é hora de você sentar, conversar e dizer, olha, não está dando mais certo, eu vou pensar na possibilidade de nós morarmos em casas separadas. E se você puder fazer isso, faça.
Se você não puder fazer, construa um quarto em separado com entrada independente para ele e tenha a sua casa independente da dele, para que você tenha um pouco mais de paz. Se você puder, faça 2 residências, 2 lugares distintos. Você vai ter que pensar direitinho como é que você vai fazer, mas não é justo que você tenha que enfrentar essa situação quando alguém que já é maior de idade está agredindo você fisicamente, né? Agora é preciso pensar direitinho na decisão. Se você perceber que dentro da sua decisão existe vingança, existe raiva, cuidado, para que esse sentimento não tome você, porque isso vincula os espíritos. Se tiver que fazer isso, faça com serenidade, com tranquilidade, para que você não gere problema futuro espiritualmente para você. Mas ele não pode fazer isso. O que ocorre muitas vezes é que os meninos adotivos, eu tenho 3. Os meninos adotivos, eles vêm de um processo de abandono muito grande. E eles promovem um processo de transferência. Embora seja inconsciente, ele transfere para você o sentimento de abandono que a mãe biológica fez. Então, ele fica com raiva pelo fato de que você representa para ele a mãe biológica que ele não consegue punir por aquilo que ela fez. O fato de ter começado a ter isso aos 16 anos pode ser decorrente do processo da própria adolescência, que se formou e ele começa agora a ter a sua independência. Pode ser problema de droga. Os filhos adotivos podem ter envolvimento com droga, como uma forma de compensar as fragilidades que eles possuem. E aí, quando eles enveredam pelo caminho das drogas, eles se tornam, assim, agressivos. E nossos filhos adotivos agressivos não são nossos filhos, são nossos filhos drogados. E nossos filhos drogados precisam ser vistos como pessoas doentes. Mas, em função da circunstância que você está passando, é importante que você pense na possibilidade de se proteger fisicamente, e se você tiver outros filhos menores, muito mais ainda, porque você tem que proteger os menores da agressividade que ele tem. Mas não abandone. Não é para romper o laço em definitivo, mas é para ir para um local seguro, onde você possa ter paz. Pode doer? Pode. Você talvez vá sentir muito para fazer isso. Se você sentir dificuldade para fazer, procure um acompanhamento psicológico, procure um psicólogo para ajudar você. E procure também um grupo de apoio que existe dentro do AA e do NA, que são os Narcóticos Anônimos e os Alcoólicos Anônimos. Eles têm um grupo de apoio muito bom chamado Amor Exigente. O amor exigente é exatamente essa condição que você está vivendo. É o amor que exige algo do outro para que continue sendo amado, porque ele ultrapassou os limites do razoável. E o grupo de apoio Amor Exigente vai oferecer para você as ferramentas que você precisa para fazer esse processo de libertação, para não gerar o fenômeno da codependência, ou seja, você depende dele psicologicamente, ele depende de você, e nessa dinâmica, os dois sofrem e ninguém consegue avançar. Então, cuide de você e cuide dele dessa forma. Muito bom. Eu me lembrei da citação do Emmanuel, né, que ele fala sobre o casamento, mas serve para essa situação também, né? Que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. O Arthur coloca assim: é possível, se uma pessoa que programou na espiritualidade ter filhos, mas na carne ela evita a gravidez, a espiritualidade pode intervir para que esse planejamento se cumpra? Plano B? Sim. O livro Thor, Após a Tempestade, traz os exemplos de como isso pode acontecer. Pode ser, primeiro, pela filha adolescente que engravida e os avós criam o neto como filho. 2, a empregada que engravida e deixa a criança quando vai embora. 3, ele renasce próximo do lar, se torna amigo e se incorpora na família como amigo dos filhos e é criado como se filho fosse. 4, ele pode, na mudança desse cenário aí para que ela tenta evitar a gravidez,
ele pode ter, como é que eu posso dizer, um descumprimento daquilo que seria o imaginado. Existem muitas mulheres que fazem a ligadura de trompas e a amarração desfaz, solta. E aí, quando os fios das trompas ficam soltos, eles se conectam no útero de novo e a mulher volta a conceber. E eu conheço um caso que aconteceu no Amapá, minha terra, com o presidente da Federação Espírita do Amapá. A esposa dele não queria ter mais filhos, então resolveu fechar a fábrica. Só que ao invés de fazer a ligadura das trompas, ela tirou as trompas e jogou fora. Disse, não, se amarrar a trompa desamarra e engravida. E eu não quero engravidar. Ela arrancou as trompas e jogou as trompas fora. Ficaram só os ovários e nada, e aqui embaixo o útero. Pois ela conseguiu engravidar sem trompas. Os espíritos fizeram com que o óvulo, saindo do ovário, percorresse um caminho e chegasse até o útero de maneira absurda. Eu só acredito porque eu sei que o caso dela é de salpingectomia, ou seja, ela arrancou as trompas. E 10 anos depois das trompas arrancadas, ela engravidou de novo, sem ter trompa nenhuma. Então, os espíritos têm uma série de mecanismos para conseguirem fazer com que a gente consiga cumprir essa programação. Quando nada dá certo, eles botam o bebezinho no cesto na porta da nossa casa. Vem por outros caminhos sempre, né? Vem por outros caminhos. Exatamente. A Odissélia também quer fazer uma pergunta em particular. Então, eu vou pedir para que quem está querendo fazer pergunta para o Jorge, que tem que mandar o contato aqui no comentário para poder depois encaminhar. Tá certo? O número dele. Jorge, muitas e muitas perguntas, muitos e muitos elogios, muitos e muitos comentários e muitas cidades aqui. Vamos rapidamente ler algumas que eu anotei. Eu peço que se eu esqueci de alguma, se eu me esquecer de alguma, que por favor me perdoem. Mas temos aqui Belém do Pará, Manaus, Fortaleza, Barra do Sul, Santa Catarina, Taperoá, Paraíba, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Feira de Santana, da Bahia, Guanambi, Bahia, Jequié, Bahia, Itapema, Santa Catarina, Araranguá, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Nilópolis, Rio, Maringá, no Paraná, as cidades de Minas, Sete Lagoas, Ibirité, Banda de Ibirité, Uberlândia e BH, além de Sete Lagoas. Nos Estados Unidos, falei que isso era internacional? Está aqui GA. Desculpa a minha ignorância, mas eu não entendi o que é o GA. Depois ela pode complementar. De São Paulo, Votuporanga, Aguaí, São Paulo capital, Santos, Botucatu, São José do Rio Preto, Rio Claro, Campinas e Conchal. Meu Deus. E aí, além de uma cidade lá de Rondônia chamada Porto Velho. Opa! Eu pensei que você ia ler Mucugê, porque eu acho que teve uma pessoa de Mucugê, na Bahia, que passou aí. Luana. Mucugê? Ah, pode ser que eu tenha pulado. Talvez ela esteja se apresentando como de Jequié, mas ela é de Mucugê. Jequié tem, eu acho que ela se apresentou como de Jequié. Enquanto eu falava, surgiram outras aqui, ó. Teófilo Otoni, Minas, a Rosélia, a Claudineire de Aracaju, a Lenita de Juiz de Fora, a Neiva Brito de Marília, a Noêmia, que é de Contagem, Florianópolis, Ilani, e Ana Lúcia, que é de Nova Iguaçu, na Baixada. Tem muita gente, hein? Fluminense. Gente boa demais. Estão 2 horas nessa peia, coitadinhos. Peia nada, isso é coisa muito boa. Daniel, te manda um abraço aqui novamente. Eu quero agradecer a quem nos felicitou pelos 36 anos de aniversário do SEAC. Quero agradecer também ao Zé Aparecido, da Rede Amigo Espírita, da RAI TV, que está conosco nessa transmissão. E, para encerrar, como de hábito, pedir para o Jorge fazer a nossa prece final. Pode ser, Jorge? Pode ser, sim. Então, vamos orar.
Querido Senhor das nossas vidas, que há tantos e tantos séculos espera que nos levantemos diante de tua lei e que nos ofereceste a família que nos deste para que ela se transformasse no instrumento ideal para a purificação das nossas almas. Que nos concedeste os pais e os irmãos que nos ofereceram os instrumentos que precisávamos para uma compreensão mais nítida dos nossos propósitos na vida. Abençoa nossos pais e abençoa os nossos irmãos, Senhor. Mas abençoa fundamentalmente a nossa história afetiva que nós construímos ao longo desta existência. Abençoa o nosso caminho, Senhor, para que as nossas fragilidades profundas que arrastamos dentro das nossas almas não conspirem contra a possibilidade de acertarmos o passo nessa existência. Traz para próximo dos nossos corações frágeis a luz dos nossos mentores espirituais, para que se fortaleça dentro das nossas almas os ideais superiores pelos quais renascemos, para que se aclare diante dos nossos olhos as responsabilidades espirituais que trazemos nas nossas almas, para que não tropecemos nas mesmas pedras do caminho, para que revigoremos os nossos melhores propósitos, de caminharmos de maneira firme na senda que sabemos ser a melhor para as nossas almas. Dá-nos, Senhor da vida, a capacidade de bem usarmos as nossas energias afetivas e podermos, assim, oferecer o melhor uso possível desse dom divino com o qual tu nos dotaste para exercitarmos o amor nos nossos dias. Assim te rogamos que abençoes o nosso lar e que protejas todos aqueles que dividem conosco a nossa existência e as nossas experiências afetivas. Que todos os espíritos que circundam a história dos nossos afetos possam ser, nesse momento, envolvidos pela bênção infinita que tu representas nas nossas vidas. Que estejas, Senhor, mais lúcido nas nossas mentes, acendendo a chama divina que não pode se apagar nas nossas almas, para que estejamos cônscios das excelentes oportunidades que tu nos conferes, das ótimas chances que temos de bem cumprir com tudo aquilo que tu nos designaste nesta encarnação. Que todos aqueles que permanecem jungidos à nossa história afetiva possam receber de nós o melhor dos nossos corações. Que nós possamos, a partir do conhecimento que o Espiritismo nos concede, fazer o serzido do nosso passado, fechando as feridas afetivas que trazemos do ontem, cicatrizando chagas profundas que trazemos dentro de nossas almas e relembrando quem nós somos, o que somos, o que tu esperas de nós e o que nós somos, sim, capazes de realizar. Não deixa, Senhor, que nos iludamos com as promessas fugazes do agora diante dos frutos extraordinários que poderemos colher se mantivermos a nossa lucidez no exercício das nossas energias afetivas. Não deixa que faciemos o nosso passo. Não deixa que nos perquemos à margem dos caminhos tortuosos que o mundo possui e nos ajuda para que os inúmeros apelos que nos cercam na sociedade que vivemos não nos atraia de maneira excessiva a ponto de esquecermos o teu chamamento divino, mas faz com que os nossos mentores tenham mais acesso a nós.
Faz com que aqueles que nos amam verdadeiramente acolham as nossas almas e que as nossas energias afetivas possam ser usadas da melhor maneira possível, acerenando profundamente as nossas almas e nos dando a condição de fazermos uma rota nova a partir dessa existência, olhando para trás, sem termos vergonha daquilo que fizermos, e olhando com alegria para o futuro, com a certeza de que dias venturosos haverão de vir pela construção feliz que fazemos com o uso das nossas energias nos dias de hoje. Abraça-nos assim, Senhor, de todas as coisas. Abençoa a tua humanidade inteira, derramando as tuas bênçãos sobre todos os teus filhos sobre a face da terra. Dá paz às nossas almas cansadas e aclara-nos diante das responsabilidades que temos e das promessas de felicidade que estão reservadas para todos aqueles que te servem. Que as tuas bênçãos permaneçam com todos nós, Senhor, e que a tua graça esteja sempre presente nas nossas vidas, nos garantindo as melhores opções nas horas que nos restam na existência que atravessamos. Permanece assim conosco, Senhor da vida, e nos guarda na tua paz.